Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 João capítulo 2, quero ler 3 versos apenas desse versículo. Enquanto você abre, quero agradecer por todas as manifestações de carinho, de apreço, nesse período em que nós estivemos gozando, de um período de férias, de descanso. Quero também agradecer a todos aqueles que estiveram aqui no púlpito, trazendo a mensagem, edificando a igreja de Cristo, aqueles que estiveram conduzindo, os líderes de ministério, enfim, toda a igreja, por proporcionar também a mim e a minha família esse momento que foi, com certeza, restaurador, revigorante para as nossas vidas. E a gente chega muito feliz, muito animado, numa expectativa muito grande para tudo aquilo que nós vamos viver, vamos experimentar ao longo desse segundo semestre, já que poderemos dizer que estamos começando então esse segundo semestre, embora o mês de julho a gente já esteja encerrando exatamente hoje, mas passado o período de férias escolares também, nós então voltamos com tudo para esse tempo, com certeza que será um tempo muito, muito abençoado. 1 João capítulo 2, versos de 3 a 6, e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã a mensagem que tem como tema: como saber que você o conhece? Como saber que você o conhece? E a palavra de Deus nos diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, também deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, também deve andar como ele andou. Meus irmãos, sabemos que a juventude, ela é marcada, ela é caracterizada como aquela fase em que o jovem, o adolescente, o jovem, ele passa a enxergar o mundo com seus próprios olhos. Deixado a fase da infância, onde ele enxerga o mundo de acordo com a visão dos seus pais, a orientação dos seus pais, agora ele passa a ter as próprias convicções. Ele passa a ter as próprias certezas. Aliás, é muito característico do jovem, então, ele achar que a verdade está com ele. Ele já conhece todas as coisas, ele já sabe todas as coisas. Isso é algo fantástico. Eu, com 43 anos, confesso para vocês ainda que eu estou naquela fase de ainda achar que eu sou jovem, embora quando eu já converso com alguns deles, eles dizem assim, eu pergunto, você tem quantos anos? Eu tenho 20 anos. Eu falei, caramba, já são 23 anos de diferença, né? Já passei. Mas ainda é claro que a cabeça talvez ainda me identificando com essa fase, com as características dessa fase que é tão importante, tão especial. E quando eu penso na juventude, e quando eu penso nessa fase em que é característico então pelas convicções, pelas certezas, eu penso que há algumas coisas na vida nas quais nós queremos ter certeza, porque muito depende dessa certeza e dessa convicção no nosso coração. Por exemplo, nós não queremos e nós não podemos estar enganados com relação à salvação. Precisamos ter certeza, precisamos ter convicção acerca disso, porque muito está envolvido nessa questão. A própria Bíblia afirma que muitas pessoas estão enganadas acerca desse assunto que é tão crucial, que é tão importante, que é tão fundamental. Eu e você, nós precisamos saber que conhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Você não quer correr riscos com relação ao seu destino eterno, quer? Eu creio que não. Eu creio que todos nós queremos ter convicções, certezas, verdades no nosso coração. Mas a Bíblia também vai nos dizer e vai nos afirmar que muitas pessoas estão enganadas a respeito desse assunto.
Quando nós falamos no último sermão que eu preguei dessa série, você lembra que nós estamos pregando uma série de sermões nessa pequena carta que o apóstolo João escreve, 1 João. O tema dessa série é álbum de família, porque eu tenho dito para vocês que eu olho para esse livro e consigo enxergar aqui como se fosse o álbum de retrato da família de Deus, como se parece a família de Deus, as características da família de Deus. E na última mensagem dessa série, quando eu preguei nos 3 primeiros versos do capítulo 2, o nosso texto se concentrou e João nos mostrou a abundante graça de Deus em perdoar todos os nossos pecados. E ele vai dizer que se nós pecarmos, nós temos junto ao Pai quem? Jesus Cristo, o justo, o advogado, aquele que intercede por nós, aquele que nos defende, aquele que vai até o Pai clamar por cada um de nós. E nós vimos também que há o perigo de as pessoas erroneamente transformarem a graça do nosso Deus em licenciosidade e negar então a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Meus irmãos, a verdadeira graça de Deus, conforme Paulo vai nos dizer em Tito, capítulo 2, verso 12, nos ensina a negar a impiedade, os desejos mundanos e a viver com insensatez, com justiça, com piedade no tempo presente, no presente século, no tempo em que nós estamos vivendo. Então, depois de expor a graça de Deus, João então vai continuar aqui, nessa sessão, nesse trecho, do verso 3 ao verso 6, mostrando que aqueles que realmente experimentam, desenvolvem o seu relacionamento com Deus, vão demonstrar isso como? Vivendo em obediência à palavra de Deus. João vai nos mostrar então, aqui, alguns testes de como você pode saber que conhece a Cristo. A pergunta que eu lanço para você é: você de fato, verdadeiramente conhece a Cristo? Se alguém lhe perguntasse isso, se alguém lhe fizesse essa pergunta nessa manhã para você, qual seria a sua resposta? Fundamentado em que você poderia dizer: não, eu realmente conheço a Cristo? É isso que João está mostrando para nós aqui. E é isso que eu gostaria que cada um de nós pudesse então refletir nessa manhã. Porque você pode saber que realmente conhece a Cristo se você andar em obediência à sua palavra. A resposta à pergunta, você conhece a Cristo, é dada quando você diz que você conhece a Cristo andando em obediência à sua palavra. E há 3 coisas que esse texto nos ensina aqui nessa manhã, que eu quero compartilhar com você. A primeira delas, Deus quer que nós o conheçamos. Deus deseja que nós o conheçamos. Cristianismo, meus irmãos, não é apenas ter informações sobre Deus. Cristianismo não é apenas conhecer as doutrinas a qual nós professamos, a qual nós cremos, nós acreditamos. E por falar nisso, o Vidal já falou, semana que vem a gente começa uma classe de EBD, são só 20 vagas, então as vagas são limitadas. ABC doutrinário, conhecer as nossas doutrinas, mas cristianismo não é apenas conhecer, ter informações sobre Deus ou sobre certas doutrinas. Cristianismo não significa apenas o atendimento, a obediência a alguns preceitos morais. Ser cristão não significa apenas ir à igreja, entregar o dízimo, orar, ler a Bíblia, embora essas coisas são parte integrante da vida de um verdadeiro cristão. Essencialmente, o verdadeiro cristianismo é conhecer a Deus. Conhecer a Deus.
João vai nos dizer, ou perdão, Jesus vai nos dizer, no Evangelho de João, o mesmo que escreve essa pequena carta que nós estamos refletindo, no capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O cristianismo, então, em essência, é conhecer a Deus. Conhecer a Deus como? Conhecer a Deus pessoalmente, através de Jesus Cristo, aquele que nos revelou a Deus. Você lembra que o próprio Jesus disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai, porque eu e o Pai, nós somos um. Então, se você não o conhece, se você não conhece a Deus, você não é um cristão. Não importa o quão correta seja a sua doutrina, não importa o quão fiel seja a sua frequência à igreja, não importa se você é fiel dedicando ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, se você lê a Bíblia, se você ora, se você não conhece a Deus, você não é um verdadeiro cristão. Você pode inclusive ter sido criado na igreja, como eu fui. Já disse para vocês aqui que eu nasci quase que dentro da igreja. A bolsa de mamãe estourou, ela estava no culto. Só deu tempo de chegar no hospital, o hospital mais próximo ficava 10 minutos da igreja. Então quase que eu nasci dentro da igreja. Pode ser que juntamente comigo você tenha sido criado dentro da igreja. Você pode ter aderido à moralidade cristã desde jovem. Mas se você não conhece a Deus pessoalmente, eu posso, com base naquilo que a palavra de Deus nos diz e afirmar que você não é salvo. E há uma grande diferença entre saber sobre uma pessoa e conhecer sobre essa pessoa. Aliás, eu já tenho falado sobre isso aqui, me permitam repetir novamente. Conhecer na Bíblia é totalmente diferente daquilo que normalmente nós usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque normalmente quando a gente fala de conhecer, nós estamos falando acerca de ter informações acerca de. Eu já tenho usado esse exemplo, me permitam usar de novo. Eu tenho informações sobre, não vou usar do país aqui, porque a gente está num tempo complicado, né, de falar sobre qualquer autoridade política, né, no nosso país, principalmente no tempo de eleições. Aliás, precisamos começar a intensificar as nossas orações sobre esse processo, esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos nos aproximando de mais um período de eleição, período importante para os nossos destinos, destino da nossa nação. Mas eu poderia dizer que eu conheço Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos. E como eu conheço Joe Biden? Eu conheço Joe Biden porque eu tenho informações sobre eles. Eu posso dar na internet, eu posso fazer uma breve biografia de Joe Biden, saber que ele é casado com a mulher que ele é casado, não sei o nome dela, ter tantos filhos, ter sido formado na faculdade tal, ter nascido no estado tal. Eu posso reunir muitas informações acerca de Joe Biden. E com isso eu posso dizer, olha, eu conheço Joe Biden. Bem, essa é a maneira como nós usualmente falamos acerca da palavra conhecer. Mas conhecer na Bíblia significa ter relacionamento pessoal. E aí há uma grande diferença, porque eu nunca cheguei nem 1 quilômetro de distância perto de Joe Biden. E provavelmente eu nunca vou chegar. Nós estamos a quilômetros de distância um do outro. Pessoalmente falando, eu nunca o vi e provavelmente nunca o verei. Só o vi pela televisão, pelos noticiários, pelos sites de informações e de notícias. Veja, meus irmãos, há uma grande diferença entre ter informações acerca de uma pessoa e conhecer essa pessoa pessoalmente. E é dessa forma que João está nos trazendo aqui acerca do conhecimento de Deus. Não é ter informações acerca de Deus, mas é conhecer a Deus pessoalmente. É se relacionar com Ele, é caminhar com Ele.
Você pode saber muito sobre Deus. Você pode ter muitas informações sobre Deus. Você pode conhecer muitos versículos que falam de Deus, do seu caráter, dos seus atributos, do seu propósito, daquilo que Deus está fazendo e Deus está realizando. Mas se você não entrou num relacionamento pessoal com Deus, através de Jesus Cristo, pela fé, eu preciso dizer para você que você não conhece a Deus. Porque é isso que João está expressando para nós aqui. Paulo, esse grande homem, uma das figuras mais importantes que nós temos nas Escrituras Sagradas, talvez depois de Jesus no Novo Testamento, é a figura mais importante por tudo aquilo que Paulo escreveu, por tudo aquilo que ele deixou registrado, como ele foi usado. Você sabe que Paulo era um rabi naquela época. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um rabi naquela época. Paulo havia sido mergulhado em todas as tradições do judaísmo. Paulo conhecia as escrituras hebraicas. Paulo guardou meticulosamente os rituais da lei judaica. Quanto à justiça da lei, ele fala acerca de si mesmo que ele era irrepreensível. Mas ele escreve em Filipenses 3, verso 8: eu considero todas essas coisas como perda, como esterco, como lixo, comparado ao supremo valor de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri todas as coisas, todas as perdas. Eu considero tudo isso como lixo, para que eu ganhe a Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele dizia: eu achava que conhecia a Deus, por conhecer a religião judaica, por ser obediente às leis, às tradições, aos rituais, mas depois que eu conhecia Cristo, eu percebi que eu nunca conhecia Deus verdadeiramente. Foi só quando eu conheci Jesus Cristo, é que eu pude olhar e ver que todas essas coisas se tornaram para mim sem valor, sem sentido, vazias, porque elas não traziam o verdadeiro conhecimento de Deus. Você conhece a Deus pessoalmente através de Jesus Cristo? Você conhece a Deus? Isso é fundamental. Olha o que João está dizendo no verso 3. Sabemos que o conhecemos se nós obedecemos aos seus mandamentos. Deus quer que nós o conheçamos. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, meus irmãos, é que Deus quer que nós saibamos que o conhecemos. Olha que coisa interessante. Não só Deus quer que o conheçamos, mas Ele quer que nós saibamos que de fato o conhecemos. Parece até redundante, né? Mas não é. Deus quer que saibamos que nós o conhecemos. Olha o que Ele diz no verso 3. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. O que João está dizendo aqui é que há uma diferença entre saber e saber que você sabe. É diferente. É isso que ele está apontando para nós. É fácil afirmar que você conhece a Deus, mas também é muito fácil você estar enganado acerca disso. É fácil você afirmar que conhece a Deus, mas também é fácil você estar enganado acerca disso. Olha o que ele diz no verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, o que ele é? Mentiroso. E a verdade não está nele. É interessante porque João não faz rodeio nenhum aqui, né? Ele simplesmente vai na lata, como os nossos jovens costumam dizer, né? Vai no fronte do camarada e dá com força, porque ele está dizendo, olha, se você diz que conhece, mas não obedece aos mandamentos, sabe o que você é? Mentiroso. E a verdade não está com você. Meus irmãos, como eu disse no começo dessa reflexão, já que nós estamos falando do nosso destino eterno, não podemos estar e não queremos estar enganados com uma questão que é tão crucial, que é tão importante. E se esse é um assunto tão importante, precisamos entender que não é
E não deve ser surpresa para nós o fato de que o diabo, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, tenha criado uma grande confusão acerca disso nos nossos dias. Tem muita gente que diz então que se uma pessoa professa a sua fé em Cristo, ela é salva eternamente, e a partir disso então ela deve ter certeza da sua salvação, mesmo que a sua vida não demonstre nenhum fruto para apoiar então a sua reivindicação. É isso que muita gente tem ensinado. Se você orou, fez aquela oração de entrega a sua vida para Jesus, pronto, você é salvo. Ok, nós cremos nisso. Mas não se fala acerca do fato de que nós precisamos demonstrar então, evidenciar a nossa salvação, a partir do momento em que entregamos a nossa vida para Jesus. Essa visão de segurança instantânea, baseada na profissão de fé de uma pessoa, é estranha ao que a maioria dos homens que escreveram a Bíblia e também daqueles que ao longo da história têm nos ensinado. Essa visão é estranha aqui em 1 João, poderíamos dizer que essa visão é estranha em Hebreus, em Tiago, em tantas outras passagens nas Escrituras. A parábola do semeador que Jesus conta em Lucas capítulo 8, ali há alguns tipos de solo, e especialmente dois deles. Jesus diz que aquelas pessoas receberam a palavra de Deus com certa alegria, aceitaram a palavra, mas o que aconteceu? Por cair no solo pedregoso, por cair no solo em que as aves vieram e arrancaram essa semente, aquela manifestação inicial não foi acompanhada de frutos, de evidências. Por isso aquelas pessoas então não foram de fato salvas. Jesus, ao contar essa parábola, vai nos mostrar então que uma pessoa que realmente acredita, que deposita a sua fé em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, essa pessoa, ela há de suportar as provações. Ela há de arrancar as ervas daninhas que vão crescer e que vão tentar sufocar o crescimento e o desenvolvimento daquela semente. Mas obviamente que isso leva tempo, meus irmãos. E esse é um processo a qual todos nós estamos inseridos. Então a pergunta é: como podemos saber que uma pessoa que recentemente fez a sua profissão de fé, ela é genuinamente salva? A resposta é: olha para o fruto. Olha para o fruto. Olha para aquilo que a pessoa está produzindo, mas lembre-se, fruto leva tempo para crescer, para se desenvolver, para ser de fato exposto. 2 Pedro capítulo 2, primeiro capítulo, versículo 10, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus vai dizer: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Vou ler novamente o texto. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais. Para quê? Consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Pedro está indicando para nós aqui que precisamos certificar-nos de que o nosso chamado e a eleição estão ligados a ações, a conduta, a comportamento, a frutos, que nós precisamos evidenciar acerca da nossa salvação. E ele acrescenta no versículo 11: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar. No verso 11 ele diz: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, não apenas Deus quer que o conheçamos, mas também Deus quer que de fato nós saibamos
que o conhecemos. E essa certeza, e esse saber, conforme então a palavra de Deus vai nos dizer, está ligado à maneira como nós vivemos após professarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Como é que você tem vivido? As pessoas, ao olharem para a sua conduta, para o seu comportamento, para o seu testemunho, elas poderão dizer que você é alguém que está num relacionamento com Deus, que você é alguém que conhece a Deus. Eu lembro, quando eu era jovem, que os diáconos da igreja, normalmente, quando a gente estava fazendo alguma coisa algum comportamento, alguma atitude que não era própria de um cristão, era repreensível, eles chegavam para a gente e diziam: olha o testemunho, irmão. Olha o testemunho. Qual tem sido o seu testemunho? Qual tem sido o seu testemunho? Você tem evidenciado na sua vida que você conhece a Deus? Terceira e última coisa, meus irmãos, a maneira pela qual sabemos que realmente conhecemos a Deus é andando em obediência à sua palavra. João vai usar aqui pelo menos respostas, mas há uma progressão entre elas, eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, guardar os mandamentos de Deus é evidência, é prova de que nós o conhecemos. Veja o que ele diz no verso 3: sabemos que o conhecemos, ou na sua versão talvez diz: nisto conhecemos que o conhecemos, se obedecermos aos seus mandamentos. E ele diz no verso 4: aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. É interessante porque eu já disse, João não usa aqui uma linguagem diplomática, João não tenta fazer alguma coisa no sentido de dizer, mas de uma maneira polida, de uma maneira elegante. Não, ele vai direto ao ponto. Porque que parte do mentiroso você não entendeu? Ele diz: olha, se alguém diz que conhece a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Veja, ele vai direto. Ele não é polido, ele não tenta fazer isso de uma maneira floreada. É claro, precisamos ser cuidadosos aqui, meus irmãos, para não inverter a ordem das Escrituras. Não é que João esteja dizendo que nós somos salvos por guardar os mandamentos de Deus, por obedecer a palavra de Deus. Não é isso que João está dizendo. Nós somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus. Mas a fé salvadora, a fé genuína, ela necessariamente resulta numa vida de obediência a Jesus Cristo, aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Calvino, quando faz uma análise desse texto, ele vai dizer que o conhecimento de Deus, ele é eficaz, ou seja, ele quer dizer que quando nós conhecemos a Deus, quando nós entramos nesse relacionamento pessoal com Deus, através de Jesus Cristo, Ele necessariamente vai mudar a nossa vida e o nosso coração, e nós vamos evidenciar isso através da nossa vida. Eu creio que quando João escreve isso aqui, meus irmãos, João estava pensando, e João estava rememorando, e só para você saber, numa linha histórica, provavelmente João escreve, essa carta está datada cerca de 60 a 90 anos depois da morte de Jesus Cristo. Então você pensa em João já velhinho, ele já devia ter aí na faixa de uns 80, 90 anos, até mais. Seus cabelos já brancos. E João lembrando de tudo aquilo que ele havia convivido com Jesus, todas as lembranças que povoavam o seu coração, a sua memória.
E eu creio que nesse momento, quando João escreve isso aqui, João está lembrando de Jesus lá no cenáculo. Quando Jesus começa o seu discurso final com os seus discípulos, João 14, 15, 16, 17, nós temos ali uma preciosidade de tudo aquilo que Jesus falou aos seus discípulos, preparando o coração dos seus discípulos para o momento final. E eu acho que João lembra então das palavras de Jesus em João capítulo 14, verso 15, quando Jesus disse: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. E Jesus também acrescenta no versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E se a gente perde isso, Jesus novamente acrescenta, agora versos 23 e 24. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. Eu não tenho nenhum problema com a maioria das músicas atuais que nós cantamos. Nós cantamos, né? Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Faz morada, eu sou tua casa, eu sou teu lar. Jesus só faz morada na vida de quem lhe obedece. E a gente mostra que ama pela obediência aos seus mandamentos. Simples. Não tem o que florear, não tem o que amaciar. É direto ao ponto. E Jesus prossegue: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são as de meu Pai que me enviou. E algumas frases depois, agora no capítulo 15, no versículo 10, Jesus vai dizer: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Meus irmãos, eu poderia passar aqui vários momentos com vocês lendo nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, Jesus falando acerca disso. Mas observe algumas coisas comigo. Em primeiro lugar, chama a atenção o fato de João, já sendo idoso, ainda acreditar nas palavras de Jesus, ainda crer naquilo que Jesus havia dito para ele 70, 60 anos antes. João mostra para mim e para você que nada foi capaz de tirar as palavras que Jesus havia proferido do seu coração. As palavras de Jesus têm morado no seu coração. As palavras que Jesus tem proferido têm feito morada em você. Tem permanecido em você. Nos momentos em que você não está com a sua Bíblia, com o seu smartphone, com o seu dispositivo, com o seu laptop, com o seu computador, você consegue trazer à sua memória, ao seu coração, as palavras de Jesus. Perceba, 70 anos depois, o que é que João está lembrando? Das palavras de Jesus: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Aquilo é como se João ruminasse aquilo dentro dele. E mesmo depois de tantas décadas, aquilo ainda estava presente na sua vida e no seu coração. Jesus, nada conseguiu tirar do coração de João as palavras de Jesus. E o que João está dizendo para nós aqui, meus irmãos? João está dizendo que o ensinamento de Jesus não é algo a qual nós lemos e logo depois nós nos esquecemos, enquanto nós seguimos o nosso caminho, enquanto nós vivemos a nossa vida. João está dizendo que os ensinamentos de Jesus precisam queimar dentro de nós. Deixa queimar, mas deixa queimar os ensinamentos de Jesus no seu coração. É isso que precisa estar queimando dentro de você. E perceba, João tinha a plena convicção e consciência de que as palavras dele não eram somente palavras dele, mas eram palavras do próprio Deus. Porque foi o Pai que o enviou para falar, para ministrar, para ensinar os mandamentos. Mas é claro,
eu preciso chamar a sua atenção a uma coisa. Você nunca obedecerá aos mandamentos, às palavras de Jesus, se você não as conhecer. Você conhece os mandamentos de Jesus? Não tem como. Não tem como obedecer a uma coisa a qual nós não conhecemos. E já que as palavras de Jesus são palavras de Deus, nós devemos, meus irmãos, estudá-las, nós devemos conhecê-las, para que elas possam então impactar a nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós realizamos. A segunda coisa que me chama a atenção aqui, reflexões que eu estou fazendo aqui nessa parte, é que Jesus não está dando dicas úteis para uma vida feliz. Jesus não se ocupou com isso. Felizmente hoje, em muitos dos nossos púlpitos, a preocupação tem sido dar pílulas para as pessoas, para que elas tenham uma semana feliz. Tá no outro domingo, para receber mais uma pílula, e de pílula em pílula, as pessoas vão vivendo. Jesus não se preocupou em dar dicas úteis para uma vida feliz. Jesus não se preocupou em dar para nós chaves para virar a nossa vida. Jesus não se preocupou com o nosso somente bem-estar, a nossa felicidade, a nossa qualidade de vida. Não. Jesus não era um terapeuta do céu, meus irmãos. Jesus não era um técnico para nos ensinar dicas de como ter uma vida bem-sucedida. Não. Jesus emitiu mandamentos. Jesus deu ordens para cada um dos seus discípulos, para cada um dos seus seguidores. Isso significa que você não é livre para escolher aqueles mandamentos que mais lhe agradam e deixar de lado aqueles que não te agradam. Ou é tudo, ou é nada. O próprio Jesus disse isso quando ele diz: olha, aquele que não é ao meu favor é contra mim, e aquele que não ajunta, espalha. Há dois lados do campo. De que lado você está? Não tem arquibancada. Não tem como dizer assim: olha, eu vou obedecer a esse mandamento, porque esse mandamento é bonitinho, eu gosto dele, mas esse aqui está ultrapassado. Isso aqui não era bem assim. Jesus estava muito focado no momento em que ele viveu, na cultura onde ele estava inserido. Então, essas coisas aqui já mudaram, isso já não é mais bem assim, não. Não dá, meus irmãos. Todos os mandamentos de Jesus, eles são autoritários, e nós temos dificuldade hoje com relação à autoridade. A nossa juventude é uma juventude hoje que quer rejeitar qualquer princípio de autoridade. Mas os mandamentos de Jesus, todos eles são autoritários. Porque ele tinha a autoridade de emitir esses mandamentos. E nós precisamos obedecer todos esses mandamentos. Uma outra observação que eu vejo aqui nesse texto é que conhecer a Deus e guardar então os seus mandamentos são coisas que estão totalmente conectadas, ligadas. Jesus disse que se alguém guardar os seus mandamentos, percebam, ele e o Pai o amarão. E Jesus então há de se revelar a essa pessoa. Sabe de uma coisa? Uma coisa que me incomoda é o fato de que muita gente só fala do amor incondicional de Deus. Isso é verdade. O amor de Deus é incondicional. Ele não estabelece nenhuma condição. Deus nos ama e Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos afastados de Deus. Só o que muita gente esquece é que essa é uma faceta do amor de Deus, porque há uma outra faceta do amor de Deus que estão juntas, ligadas, que esse amor ele é condicional. Condicional a quê, pastor? A guardarmos e a obedecermos os mandamentos de Deus. Jesus está dizendo isso.
Quem guarda e obedece aos meus mandamentos, o Pai o amará. O Pai o amará. Na medida então que você obedece a Jesus, você experimenta o seu amor. Na medida então que você obedece aos mandamentos de Deus, esse amor vai crescendo, esse amor vai aumentando. Precisamos entender, meus irmãos, que guardar a palavra de Deus também vai nos mostrar que esse amor foi aperfeiçoado em nós. Veja o que João diz no verso 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, e nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. João passa aqui de conhecer a Deus para o amor de Deus. João aqui agora muda de conhecer os mandamentos de Deus para conhecer a palavra de Deus, que é uma coisa muito mais ampla. Não é somente os mandamentos que Jesus proferiu, mas toda a palavra de Deus precisa ser observada por cada um de nós. Devemos obedecer toda a palavra de Deus. Calvino vai dizer então que essa frase de João aqui se refere principalmente ao nosso amor por Deus. Ele ressalta que foi a mesma coisa que Moisés disse ao povo de Israel, conforme está registrado para nós em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13, onde Moisés então desafia o povo, conclama o povo, dizendo que eles deveriam amar, temer a Deus em todos os seus caminhos, que eles deveriam servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e que eles deveriam guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, para que tudo pudesse seguir bem na vida deles. E é claro que o que João está dizendo para nós aqui é da lei espiritual de Deus, daquilo que Deus deixou para nós em nossos corações. E por fim, meus irmãos, andar com Jesus, ou como Jesus, mostra que nós permanecemos nele. Veja o que João vai dizer no verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se você depois der uma lida na sua Bíblia, eu sugiro que você o faça. Lá em João 14, 15, 16, 17, o texto que eu já me referi, que eu creio que era aquilo que estava no coração e na mente de João, quando ele escreve essa carta, ou principalmente essa seção aqui, você vai perceber então que essas palavras também remontam ao discurso de Jesus ali no cenáculo. Mas aqui eu creio que João está pensando no versículo 4 de João 15, quando Jesus disse: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. João está dizendo aqui, meus irmãos, que se nós dizemos que permanecemos em Cristo, nós vamos andar como Jesus andou. Ou seja, o que João está dizendo para mim e para você aqui é que Jesus é o supremo exemplo para cada um dos seus discípulos. Interessante porque nós vivemos num tempo onde muitas pessoas têm sido elevadas a pessoas famosas, pessoas conhecidas. Hoje nós temos com esse mundo virtual, esse mundo da internet, uma nova profissão que surgiu, né? Os chamados influenciadores digitais. E, por favor, eu não estou aqui condenando, dizendo que isso não vale de nada. Tem muita gente influenciando para coisas boas. Mas sabe o que João está dizendo? É que para aquele que conhece a Deus,
Para aquele que já entrou num relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo, o maior influenciador da sua vida é Jesus. É Jesus. Ele é o nosso supremo exemplo de vida. E aí eu vou cutucar a nossa juventude, claro, é o mês da juventude. Tem gente hoje que vai no Instagram, no YouTube, no Spotify, e acompanha lá diariamente postagens de muitas pessoas, inclusive muitas delas que estão falando em nome de Deus, mas não vão a Jesus, não vão à palavra. Deixa os papelzinhos voar. Não vão à palavra, não conhecem a palavra, não leem a palavra. São moldados não pelo pensamento, pelas ordens, pelos mandamentos de Jesus, mas são moldados pelas influências de pessoas que, às vezes, você nem conhece a história dela. Você nem conhece o fato, já é uma futura diácona, diaconisa, está aqui, está vendo? É isso mesmo, louvado seja Deus. É os nossos jovens, né, as crianças servindo. Não conhecem. Jesus afirma no verso 19 de João capítulo 5: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas só pode fazer o que o pai fizer, porque o que o pai faz, o filho faz também. E no capítulo 8, versículo 29, Jesus vai dizer: aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que lhe agrada. Embora nenhum de nós possa fazer essa mesma afirmação que Jesus está fazendo aqui, de que ele fazia e ele cumpria toda a vontade do Pai, meus irmãos, todos aqueles que afirmam permanecer em Cristo devem ter o mesmo foco, devem ter a mesma direção para andar e agir não em independência, mas em total dependência de Jesus. Quando eu olho para essas palavras de João aqui, eu percebo que elas nos apontam então para uma caminhada. E caminhar é um negócio muito interessante, talvez uma metáfora muito útil. Aliás, uma metáfora que o apóstolo Paulo usa frequentemente nas suas cartas. Ele fala de andar, ele fala de viver sempre com essa mesma perspectiva, a perspectiva de uma caminhada. Caminhar não é algo tão espetacular como correr. Caminhar não é algo tão espetacular como andar de bicicleta, em que hoje você tem bicicletas aí que chegam a uma velocidade de quase 100 km por hora. Caminhar não é algo tão espetacular como pular, como voar. Não, caminhar é algo, talvez, uma das coisas mais simples que nós fazemos e realizamos. Mas caminhar é um movimento seguro, firme, numa direção, num propósito, num alvo, num objetivo. É isso que João está dizendo para nós. Porque caminhar indica direção, caminhar indica progressão de meta, e principalmente significa dar muitos passos até que cheguemos ao nosso alvo, ao nosso destino. É isso que João está dizendo para nós. Andar com Jesus, agir como Jesus, significa, meus irmãos, que nós somos chamados a uma caminhada diária de dependência, uma caminhada diária de submissão,
uma caminhada diária de obediência fiel à sua palavra. Quem de fato conhece a Deus é alguém que busca na sua vida, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Caminhar com Jesus, conhecer a Jesus, significa tentar agradá-lo, procurar agradá-lo por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas palavras, por meio das nossas ações. Embora nós nunca iremos andar perfeitamente como Jesus andou, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, significa que nós nos esforçaremos ao máximo e constantemente para fazê-lo, para realizá-lo. Assim, meus irmãos, João está dizendo para mim e para você aqui, que nós podemos saber que realmente conhecemos a Cristo, se nós andarmos em obediência à sua palavra. Então a questão aqui, para mim, se resume em três palavras. Três palavras: propósito, direção e foco. Qual é o seu propósito de vida? Qual é a direção que a sua vida tem tomado? Qual é a caminhada que você tem empreendido? Qual é o seu alvo? Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Se o seu propósito, se a sua direção de vida for agradar a Deus, você então fará isso obedecendo aos seus mandamentos. E assim você vai experimentar o amor condicional de Deus, que está sobre todos aqueles que buscam diligentemente obedecer aos seus mandamentos. Tendo Jesus como alvo, tendo Jesus como o influencer da sua vida, aquele que molda, aquele que é o exemplo. Você tem confiado nele? Você de fato conhece a Cristo? Se alguma pessoa perguntar para você hoje, como você conhece a Cristo? Que você possa responder com convicção no seu coração: eu conheço a Cristo, porque eu tenho procurado obedecer aos seus mandamentos. E quando assim o faço, o amor do Pai e do Filho estão em mim, e nele eu sou aperfeiçoado a cada dia, a cada instante, porque eu estou numa caminhada. Eu não sou o que eu um dia serei, mas eu tenho um propósito, eu tenho uma direção, eu tenho foco. E aí sim a gente pode cantar: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Deus abençoe a minha e a sua vida, que Deus nos conduza nessa jornada, que Ele seja a direção, que Ele seja o foco, para que de fato você possa dizer: eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus, e por isso a minha certeza, as minhas convicções estão todas nele.